Olá pessoal, tudo bom? E aí, deu para descansar bastante aí nesse período de férias, dar uma esfriada na cachola, né? Estava precisando, né? Muita coisa acontecendo no mundo, a gente precisando cumprir com as nossas obrigações escolares e a gente entende que isso acaba causando aí para nós uma sobrecarga. Mas eu espero que vocês estejam todos bem, viu? Tô com saudade, saudade de dar umas broncas na sala, de dar uns gritos. É, Mas é verdade, tô com saudades. Bom, a gente vai iniciar agora um terceiro bimestre. Então, mesmo aí com a pandemia, o nosso colégio conseguiu se adequar, se adaptar, né? Então a gente está fazendo as nossas aulas aí online, com as entregas das atividades pelo WhatsApp do professor e, no meu caso, postando as videoaulas, fazendo exercícios, fazendo correção de exercícios e tocando o barco como tem que ser tocado, tá bom? Neste bimestre, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem ao máximo de atenção e de comprometimento com as atividades, certo? Então, não deixe para acumular atividade, deixar atividade pendente. Sempre que possível, encaminhe para o professor todas as atividades. Se possível, fazer as atividades conforme o dia das nossas aulas. Eu vou passar para vocês no grupo, a partir de hoje, na segunda-feira, o nosso cronograma de horários. Conversei com a Cláudia e eu quebrei um pouco o horário que estava antes. Então eu deixei, por exemplo, no começo dos dias da semana, como segunda, terça e quarta-feira, para fazer as aulas de matemática. É uma ou outra sala que eu não consegui deixar até quarta, então vá até quinta. Mais no mais, as aulas de matemática serão de segunda a quarta. Então, por exemplo, vai ter dia que vai ter 2 aulas, tem dia que tem 3 aulas, porque a gente tem que respeitar o limite de 6 aulas na semana, certo? Mas eu procurei deixar no horário dessa forma, deixar de segunda, terça e quarta-feira as aulas de matemática. Vou passar o horário, como eu falei para vocês, porque tem uma sala aí em especial, que agora eu não lembro, não me recordo, se é o sexto ou se é o sétimo laranja, que ainda ficou com uma aula de matemática na quinta-feira. E aí na quinta e na sexta-feira eu deixei as aulas de ciências. Eu meio que já estava fazendo isso, mas agora vai ser oficial. Vou deixar esse tipo de horário, tá bom? Que é uma forma de vocês se organizarem melhor e de também não tendo tanta dificuldade assim em saber qual disciplina vai ter durante a semana, certo? Uma que a gente já respeitava o horário, mas ficando desta forma fica mais segura. Tá certo? E durante este bimestre, pessoal, nós teremos aí a realização de simulados, tá bom? Vou passar as datas para vocês aí se organizarem certinho. Todos os professores também vão passar as datas, né, para poder reforçar isso, mas não deixem de estudar, tá bom? O conhecimento ele é muito importante, então a gente precisa estudar para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem, certo? Não é uma questão porque tem que estudar porque eu tenho compromisso com a escola. Não, você tem que estudar por você, tá certo? Hoje, nós como iniciaremos aí um assunto novo, né, de matemática, eu vou entrar em geometria. Então, eu fiz os resuminhos, vou seguir a mesma forma de estudo como eu fiz no bimestre anterior. Então, eu vou seguir na apostila com alguns exercícios, mas no mais eu vou retirar exercícios da minha autoria, que eu vou fazer, vou procurar pegar ali o tema do conteúdo da apostila e fazer resumo para que vocês copiem o resumo, porque eu acredito na minha forma de dar aula, que o aluno ele aprende mais também copiando, certo? Que ele copia e depois ele vai procurar entender aquilo que o professor está falando e explicando para ele. Então eu vou seguir da mesma forma como eu vinha trabalhando no bimestre anterior, tá certo? Hoje eu vou ficar um pouquinho mais de apostila porque tem algumas figuras, né, algumas ilustrações, e aí como na apostila está bem feito, eu vou seguir os modelos da apostila. Então a partir da explicação do conteúdo, vocês já não vão ver mais o meu rosto, porque eu vou gravar pelo celular, tá bom? Estou tentando me adaptar aí, encontrar uma outra maneira, não sei se eu instalo Camtasia para eu ficar no quadrinho do lado, né, no cantinho,
e aparecer a explicação do conteúdo que eu estou passando, ou se eu faço pelo webcam, eu vou ver ainda certinho, tá bom? Mas vou tentar dar uma melhorada aí também na nossa apresentação, para que a aula fique mais atrativa para vocês, tá bom? Peguem firme, não deixem atividades para trás, tá bom? A gente percebe que muito aluno aí acaba dando desculpa que está sem recurso, está sem celular, está sem internet, mas na verdade não é muito bem isso, ele acaba se perdendo, tá bom? É claro que vai acontecer essas situações também, não é todo dia, às vezes pode acontecer um dia ou outro que a conexão da internet não esteja muito boa, ou que aconteça algum probleminha aí, mas tirando isso, se vocês tiverem aí acesso à internet, acesso aos recursos tecnológicos, seja pelo celular, seja pelo computador, procurem assistir todas as videoaulas direitinho. Lembre-se, uma coisa que eu sempre falo para vocês, matemática não é difícil, só que matemática é uma disciplina sequenciada, uma coisa leva a outra. Então, se o aluno não pega lá de trás, ele vai ter dificuldade com o conteúdo da frente, tá bom? Eu vou seguir um protocolo também de quando vocês entregarem as atividades para mim, vocês podem entregar as atividades ao longo do dia, certo? À tarde, tudo mais, mas as dúvidas, caso vocês tenham, eu vou tirar somente em horário de aula, tá bom? Para eu também me organizar com o horário e também não ficar uma coisa muito acumulativa, tá certo? Então eu espero aí de coração que o terceiro bimestre aí seja para nós um bimestre de muito aprendizado, como eu já falei anteriormente, seja de muito proveito e que a gente tenha aí total condição de acompanhar, de aprender e de se enriquecer mais com conhecimento, tá bom? Então é isso aí. Uma boa semana para vocês e vamos iniciar as nossas aulas. Bom, pessoal, então na nossa unidade 3 da apostila, referente ao terceiro bimestre, o primeiro capítulo que nós trabalharemos aí, ele está relacionado com o conteúdo de geometria. Então a gente vai relembrar algumas coisas e aprender outras novas, tá certo? Eu recomendo para vocês, aconselho que aquele aluno que tem dificuldade com algum assunto passado, que ele entre no canal e assistam as videoaulas que estão lá postadas. Elas não foram retiradas, elas estão de modo público, então vocês conseguem entrar sem precisar de link, postado no plural. Vocês conseguem ter acesso lá no YouTube a hora que vocês quiserem. Basta seguir lá o meu canal e entrar na playlist de matemática 7º ano, que as videoaulas do bimestre anterior, de conteúdos passados, estão todos lá, beleza? Então vamos começar a trabalhar aí. Bom, como eu falei para vocês, a unidade 3 ela trabalha aí com o conceito de geometria. E nós estudaremos aí principalmente a questão a respeito dos ângulos notáveis, A gente vai perceber que esses ângulos notáveis, eles sempre vão ser trabalhados em dois, esse é sempre um ângulo que depende do outro. E aí nós temos aí alguns nomes para essas definições de ângulos notáveis, algumas classificações. Só que antes de nós vermos essas classificações, eu gostaria de revisar uma coisinha que nós aprendemos lá no 6º ano, que são os 3 tipos principais de ângulos, Então, o primeiro ângulo, nós chamamos ele de ângulo agudo. O que significa isso? É aquele ângulo que mede menos que 90 graus. Então, se eu pego um transferidor e eu consigo medir de um ângulo que tem de 1 grau até 89 graus, nós chamamos ele de ângulo agudo, beleza? O segundo tipo de ângulo é o ângulo que eu falei para vocês, sempre comento, que parece uma caixinha. São os ângulos que aparecem em canto de qualquer lugar, ó. Por exemplo, aqui na escola. Tá vendo o canto lá para cima do alarme? Aquilo forma para nós o que nós chamamos de ângulo reto, que é um ângulo que mede exatamente 90 graus. Está presente no canto da carteira, está presente no canto do mapa, da lousa, certo? Da porta. Então, o ângulo de 90 graus,
ele não tem nenhum ângulo a mais, 91, e nenhum ângulo a menos, 89. Ele mede exatamente 90 graus. E o terceiro tipo de ângulo é o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que mede mais que 90 graus, beleza? Então, se ele já tiver 91, ele já não é reto, ele é ângulo obtuso, beleza? É importante nós relembrarmos essas definições, porque vai nos ajudar aí a entender conceitos à frente, beleza? Então, vamos trabalhar com o assunto da aula de hoje. Então, o primeiro tipo de ângulos notáveis que nós vamos trabalhar são os ângulos complementares. O que são os ângulos complementares, pessoal? Os ângulos complementares podem ser entendidos da seguinte forma: são dois ângulos que, somados entre si, vão resultar em 90 graus. Então, por exemplo, eu preciso de dois ângulos que, quando eu somo eles resultam para mim num ângulo que dá o valor de 90 graus. Então, por exemplo, eu tenho aqui nos três exemplos que eu deixei. O primeiro exemplo, eu tenho um ângulo que mede 40 graus, que é esse ângulo verde, e eu tenho um ângulo que mede 50 graus, que é esse ângulo laranja. Se eu somar os dois ângulos, eu vou ter quantos graus? 90. Então, esses dois ângulos podem ser chamados de ângulos complementares, porque quando eles são somados, eles resultam em 90 graus. Aqui, o segundo par, mesma coisa. Eu tenho um ângulo de roxo que mede 20 graus e eu tenho um ângulo laranja que mede 70. 20 mais 70 também dá 90 graus. Então, esses dois ângulos também são complementares. Aqui eu tenho um exemplo de um ângulo azul que mede 47 graus e um ângulo de laranja que mede 43 graus. Se eu somar este ângulo 47 com este ângulo 43, eu também vou ter um ângulo de 90 graus. Então, estes dois ângulos também são ângulos complementares. Beleza? Então, mais uma vez, ângulos complementares são dois ângulos que, quando são somados, resultam em 90 graus. Só que, pessoal, nem sempre o exercício vai trazer uma situação facinho dessa para a gente. Por exemplo, monte aí 3 pares de ângulos complementares. Aí vocês vão ter que dar valor de um ângulo, valor de outro para dar 90 graus. Não. Muitas vezes ele vai pedir o seguinte, ele vai falar como está aqui, ó. Se um ângulo tem medida x, se eu complemento, e aí eu tenho lá 90 graus menos x. O que significa isso? Muitas vezes ele vai falar que os ângulos são complementares. Se ele está falando para nós que os ângulos são complementares, logo eu já vou entender que ele vai estar trabalhando com dois ângulos que, quando são somados, mede 90 graus. Se eu digo que o valor do x tem 10, quanto que vale o outro ângulo que, somado com esse 10, vai dar os 90? Então, eu substituo. No lugar do x, eu coloco 10 e eu faço a subtração. 90 menos 10, 80. Quer dizer que o outro ângulo vai ser um ângulo, por exemplo, de 80 graus. Se por um exemplo eu falo que a medida do ângulo x mede 45, qual que é o valor do outro ângulo que, quando somar com esse 45, vai dar os 90 graus? É só eu pegar e fazer a continha de menos de novo. Pego 90, no lugar do x coloca 45 e aí faz 90 menos 45, 45 também. Neste caso, os dois ângulos vão ter medida de 45 graus. Beleza? Então, sempre que nós tivermos um exercício e que aparecer essas palavras aqui, ó, complemento tem medida, quer dizer que ele está falando do ângulo complementar, o resultado, que é o 90 graus, menos o valor de um ângulo que vai ser dado para a gente poder descobrir qual é o valor do outro ângulo que, quando for somado com o ângulo que ele deu no exercício, vai dar os 90 graus. Beleza? Isso aqui é um macetinho para a gente ter anotado, porque ele sempre vai aparecer para a gente na hora de fazer exercício e a gente tem que lembrar. Tá certo? Só que, por exemplo, também uma outra situação. Nem sempre os ângulos complementares vão vir bonitinhos assim, ó, com um grau só.
40 graus, 50 graus formou 90, 20 graus, 70 graus formou 90, 47 graus, 43 graus formou 90. Não, ele também pode aparecer dessa forma aqui, olha lá. Com grau, com minuto e com segundo. Bolinha em cima do número representa grau, um risquinho representa minuto e 2 risquinhos representa segundo. Então, olha lá, o nome desse ângulo é tudo isso, 42 graus, 36 minutos e 45 segundos. Ele quer saber aí para nós, ó, qual que é onde está essa interrogação? Qual que é o valor deste outro ângulo que quando somar com o ângulo de 42 graus, 36 minutos e 45 segundos, vai dar 90? O que a gente precisa fazer neste caso? A operação inversa. Pegar o resultado, que é 90 graus, que é o ângulo complementar, e fazer menos o valor deste ângulo que nós já conhecemos para descobrir esse daqui da interrogação. Então, olha o que eu fiz. Primeira coisa, o 90 graus não tem só graus, e o ângulo que está aqui não tem grau, minuto e segundo. Então, neste caso, o que a gente precisa fazer que a gente já aprendeu? É transformar o grau em minuto e segundo. Como que faz isso? A gente tira 1 grau do 90, então ficou 89. 1 grau, a gente já viu que representa quantos minutos? Representa 60. Então, aqui é como se tivesse 60. Só que esses 60 minutos ele vai durar pouco também. Por quê? Porque o nosso ângulo de medida tem segundos. Então, a gente vai precisar tirar 1 minuto dos 60. Então, ele ficou 59 minutos. E este 1 minuto que foi retirado dele se transformou em segundo. 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, para que a gente consiga fazer a subtração certinha com este ângulo aqui, ó, que tem grau, minuto e segundo, a gente precisa pegar o ângulo complementar e transformar ele em grau, minuto e segundo. Então, mais uma vez, como que a gente faz isso? Do 90 graus, a gente tira 1 grau, então ficou 89. Esse 1 grau virou 60 minutos, mas como esses 60 minutos vai perder 1 minuto, porque vai ter segundo, esse 1 minuto se transforma em segundo, que é 60 segundos. E aí eu coloco o ângulo que está sendo aqui trabalhado embaixo, que é o ângulo de 42 graus, 36 minutos e 45 segundos. Como que a gente resolve? Subtraindo. E aí, segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Beleza? Então, neste caso, o que vai acontecer? Vamos lá. Ó. 5 para chegar no 0 não dá, tem que emprestar aqui então. Ficou 10. 5 para chegar no 10, 5. 4 para chegar no 5, né? Porque o 6 perdeu 1, 15. Então, a gente fez o 15 segundos. Aqui agora no minuto. 6 para chegar no 9, 3. 3 para chegar no 5, 2, 23 minutos, então nós já fizemos também. E agora para fazer o grau, 2 para chegar no 9, 7, 4 para chegar no 8, 4. Então, quer dizer que o ângulo que vai ficar aqui no lugar dessa interrogação mede 47 graus, 23 minutos e 15 segundos. Este ângulo e este ângulo são ângulos complementares. Porque se a gente somar os dois ângulos, ele vai resultar para nós em 90 graus. Interessante, né?